Eu vou chamar a Sofia porque hoje, na verdade, eu estou precisando do socorro dela para poder falar sobre esse tema de hoje aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Esperar ela entrar. E Oi, aí, Sofia, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo bem, jóia? graças a Deus. E Então, você? tudo bem, graças a Deus também. Sofia, hoje eu preciso de socorro seu, sabia? Porque eu posso compartilhar assim o que aconteceu e talvez seja até tema para nossa live aqui para poder esclarecer, porque eu não sei se assim dentro da minha ignorância, né? Eu primeiro pedi orientação para Deus para que Ele me ajudasse a poder falar sobre o tema que você recebeu de Deus para a gente poder trabalhar. Porque eu fiquei assim, primeiro, num primeiro momento meio confuso, aí depois que eu li o versículo, eu senti que eu acho que entendi alguma coisa, mas eu tenho compartilhado com as pessoas que tem muitos versículos da Bíblia que eu leio que assim, tá falando grego, sabe? Sabe quando você lê e não entende nada? Tanto assim que no ano passado eu comecei a fazer um curso de teologia, né? Porque eu falei, eu tenho que entender, porque tem coisa que eu leio que tá falando nada com nada, né? Porque eu não compreendo, né? Então hoje, o que que aconteceu? Vamos lá. A gente está fazendo uma jornada, eu e a Sofia, né? Que é restaurando e fortalecendo as nossas raízes, tá? E aí a Sofia orou, Deus deu para ela alguns temas, né? 7 temas, e aí ela orou de novo, e aí vieram versículos referente a cada um dos temas que foram inspirados por Deus pela Sofia. E aí, ok. E a gente então está nessa jornada. Essa semana agora a gente está dando continuidade para fechar os 7 dias, vai acabar sexta-feira, né? E hoje o tema de hoje, tá? Identidade e cura. É o tema de hoje. E aí tem um complemento que a Sofia colocou logo embaixo. Arrancando e adubando. Tá? Aí, Sofia, antes do versículo, depois eu deixo para você, tá? Porque assim, eu fiz uma colocação que eu não sei se faz sentido, que a gente só consegue fazer esse movimento de arrancar as ervas daninhas, né? E começar adubando e preparando a terra, depois que a gente consegue fazer um movimento de perdão. Ou seja, Exatamente. eu perdoo, aí eu sou perdoado por Deus, a partir daí eu tenho possibilidade de começar a arrancar a erva daninha e começar a preparar a terra e começar a adubar a terra, né? Perfeito. Aí eu parti desse raciocínio hoje, mas eu falei, gente, será que eu estou falando bobagem aqui, né? E aí eu falei, boa noite, Ana Sofia, se for corrige, tá tudo certo, né? Tadashi Então, não tá falando nenhuma bobagem, não, fica tranquilo. então tá bom. Então vamos lá. Você quer começar fazendo a oração? Com certeza. Então vamos lá. Deus, muito obrigada, Deus, por esse momento, pela vida do Tadashi, pela vida de todas as pessoas que estão aqui agora ao vivo e pelas que assistirão a live quando ela ficar gravada. Espírito Santo, nesse momento eu só quero reconhecer o quão nada nós somos sem ti. Nada nós podemos fazer sem ti, nada nós podemos viver sem ti. E eu te peço, Espírito Santo, eu clamo a ti para que o Senhor venha ser o centro dessa live, tome o controle das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas palavras. Deus, o que eu creio que o Senhor quer fazer hoje é trazer a identidade que o Senhor tem para cada vida aqui e arrancar raízes. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Amém. Arranque as raízes e em nome de Jesus eu ordeno no mundo espiritual que toda raiz de amargura, que toda erva daninha, tudo que venha para ferir a identidade das pessoas aqui seja arrancada pela tua mão, Senhor. Deus, Amém. muito obrigada. O Senhor é com você. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Sofia. É, Acho que você tem a Bíblia aí, né? Lógico, né? Acho que a gente, Aqui.
Vamos ler primeiro? Com certeza. Quer ler? Quer que eu leia? O que que tu Pode ler, prefere? pode ler. Amém. O versículo de hoje, gente, boa noite. Pra quem não me conhece, quem chegou agora de paraquedas, eu sou Sofia. Pra quem me conhece, eu continuo sendo a Sofia, não mudou nada. E hoje a gente vai ler um versículo que em oração eu recebi, assim, de Deus. Quando eu falo que eu recebi, é que como se estivesse na minha mente muito forte, que é de Deus para esse momento. E esse versículo é Salmo 139, 14, versículo 14 a 16. É o rei Davi falando. Eu te louvo, Deus, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. E eu vou seguir pro 17, porque ele é muito lindo. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Esse é um dos meus salmos favoritos, porque é inteiramente Davi meditando na grandeza de Deus e o quão maravilhosamente Deus faz as coisas. E, bom, eu vou trazer a reflexão inicial desse salmo. Tadá, pode me interromper a hora que tu quiser. Fica à vontade, viu? Senão eu vou falando. Não, eu acho que se você pudesse, porque vindo de você, eu acho não, com certeza vai ser uma coisa assim muito esclarecedora, como tem sido para mim todos esses dias que a gente está fazendo essas lives, né? Ah, quando eu já li isso, inclusive assisti um filme lindo que é A Casa de Davi, não sei se você já assistiu. Muito bom. E aí, assim, eu gostaria de escutar de você, eu acho que vai ser diferente a forma de você abordar, quando falam assim, Davi era segundo o coração de Deus. Ou seja, ele, como ser humano, ele era o homem, o ser humano mais próximo do coração de Deus, é isso? No Antigo Testamento, eu acho que o ser humano que veio em carne mais próximo do coração de Deus, que na verdade é a expressão exata, é Jesus. Ah, Porque ele é o próprio Deus em pessoa. Depois de Jesus, a gente lê mesmo na Bíblia que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E tá literalmente falando que o coração de Davi se assemelhava ao de Deus, e é muito reconfortante, porque Davi foi um homem pecador, como todo mundo. Então Deus, ele mostra no Antigo Testamento, ao longo de toda a Bíblia, que é possível você ter um coração que agrada a Deus, que segue o Deus, o coração de Deus, sendo ainda falho, porque a gente sempre vai ser falho aqui na Terra. Então, ok. quando Davi, ele erra, ele peca, o que se assemelha ao coração de Deus é a humildade de Davi. Porque Davi, ele pecava e pecava feio, não tem um pecado maior ou menor, mas ele pecava assim feio, digamos assim, e ele se arrependia no momento que Deus falava para ele que era pecado. Então esse arrependimento, esse coração ensinável que Davi tinha, era o que assemelhava ele ao de Deus, porque representava uma humildade. Ah, Entendeu? ok, ok. Aí eu acho interessante porque assim essa parte de Salmos, pelo que eu entendi, a maior parte foi escrita por ele, né? Uhum, correto. Tá. Então tá bom. Vamos lá. Essa era só uma curiosidade porque eu acho tão bonito assim quando eu acho que motiva a gente a que é possível ter um coração próximo como o coração de Davi, né? Isso. Humilde e vivendo assim na forma como Deus quer, né, que a gente viva. E é muito lindo porque Davi, a gente vai falar dele já já, mas então já vou trazer um spoiler. Davi, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Lá nos pastos, assim, numa cidadezinha pequenininha, Davi, ele era filho bastardo. Naquela época, era assim, ó, meu Deus, assim, ele era excluído pela família, excluído por todo mundo, extremamente rejeitado. E Deus olhou pra ele e falou: "Você vai ser o rei de Israel." Então é muito lindo ver que Davi saiu do pasto, saiu dessa situação de rejeição, mas o coração dele não se deixou levar pelas grandezas que Deus deu para ele. Ele sempre preferiu o Deus das grandezas ao invés das grandezas de Deus.
Tá, Então Deus deu os palácios, as riquezas, deu esposa, deu filhos. E Davi foi muito grato por tudo isso, mas ele nunca deixou isso ficar acima de Deus na vida dele. ok. Então, quando a gente tem esse coração submisso a Deus, que ama a Deus, que adora a Deus, coração de adorador, isso também é ser o segundo coração de Deus. Tá. Muito legal, Sofia. Muito Amém. bom. Então vamos lá para o nosso versículo de hoje. E Eu tô, bora. tô curioso para te escutar. Amém, Espírito Santo. O Senhor que fala, bora. E, bom, o versículo, o tema de hoje que o Senhor colocou no meu coração é identidade e cura. Porque a gente falou já de um caminho que existe um jardim, assim, conceitos iniciais para entender melhor sobre Deus. A gente falou de perdão. E agora a gente vai falar de identidade. Por quê? Porque a nossa identidade, ela, muitas pessoas falam, você é o que você quiser, você pode ser quem você quiser. Só que eu discordo, humildemente eu discordo. Por quê? Sofia, reconheço que eu não tenho capacidade para escolher quem eu quero ser. Se eu escolher, eu tenho certeza que vai ser muito pior do que se Deus escolher. Por Tá, quê? Lendo a Bíblia, a gente entendeu nos últimos dias um pouco mais do coração de Deus. Então, entendendo mais do coração dele, a gente entende que as escolhas dele são muito melhores. Aqui a gente acabou de ler. Como são preciosos os teus pensamentos, ó Deus. Então, os pensamentos de Deus sobre nós são muito melhores do que os nossos sobre nós mesmos. Você pode ter certeza disso. E quando, dando todo esse contexto, a gente abordou o perdão, eu falo que é como se fosse um arar a terra. A gente quebrou ali algumas coisas, o orgulho, porque o orgulho é como se fosse uma venda nos nossos olhos, só recapitulando a última live. E essa venda, ela impede a gente de ver Deus como Ele é e de nos vermos como nós somos. Para que você faça qualquer coisa nessa vida, você precisa saber quem você é. E muitas pessoas acham que você também é o que você faz. Também não, eu discordo, porque a Bíblia também discorda disso. A Bíblia fala em todo tempo, agora eu não lembro de cabeça, mas depois eu posso procurar e postar no Instagram. Tem um versículo em Provérbios que fala assim: a criança revela quem é pela sua conduta. Então, o nosso conduto, o que a gente faz, revela quem a gente é. E tá, se a gente não sabe quem a gente tá fazendo qualquer coisa e indo na fé ali. Pode estar fazendo coisa boa, tal, não é uma coisa intencional. E pode parecer um tema um pouco complexo, mas é simples. Eu oro para que o Espírito Santo traga entendimento para todo mundo, que traga essa simplicidade da palavra de Deus. Quando a gente faz as coisas sem saber o que a gente é, sem saber por que, que a gente está fazendo, a gente corre o risco de nos ferirmos mais e mais. Por exemplo, não é esse o versículo de hoje, mas eu posso ler um outro versículo, Tadashi? pode, vamos lá, lógico. É que eu tô caçando aqui na minha Bíblia. Achei. Eu vou ler Gênesis 1, 28 e 29. Deus, 27 e 29. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos a vocês. Aqui é Deus criando o mundo. E a gente vê uma ordem sendo estabelecida. Sim, A primeira ordem foi sobre a identidade. Sejam férteis e multipliquem-se. Depois que o Senhor estabeleceu a identidade de ser fértil, ele deu algo para fazer, multiplicar. Então, porque Adão e Eva eram férteis e eles poderiam multiplicar? É uma corrente. E porque eles não podiam multiplicar, o Senhor fala no versículo 29, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra. Então, depois do ser, do fazer, vem o ter. O Senhor dá alguma coisa. Por que eu estou ok, falando isso? Esse tá na Bíblia, mas eu já vi também o Paulo Vieira ensinando sobre isso. Ele chama de pirâmide do valor humano. Ele fala com base em ciência, e aí eu encontrei aqui na Bíblia, eu tô falando da Bíblia. Mas só dando crédito pra ele, porque foi lá que eu vi isso ok. pela primeira vez. Enfim, Deus, muitas pessoas, elas acham que. E eu me incluo, tá? Muitas vezes eu caio nisso, eu já vivi muito tempo nisso. Não tô falando como se eu fosse melhor também, não, porque tá todo mundo no mesmo barco e Jesus é o que tá controlando o barco. Muitas vezes a gente quer tirar
por exemplo, em contexto escolar, notas altas, pegar aquele diploma, ter o carro X, ter o corpo Y, porque a gente quer se sentir alguma coisa da identidade. Ok, Então, eu só vou ser feliz se eu tiver o carro tal. Eu só vou ser amada se eu tiver o corpo X. E isso vai gerando em nós, o nosso jardim, na nossa vida, um monte de espinhos, um monte de ervas daninhas. ok, Os espinhos, eles crescem sobre o que já existe. Então, Deus, quando você nasceu, Deus ele te deu uma identidade. Pá, tá estabelecida. Ao longo da vida vai ter uma situação que te machuca e você mesmo se afasta da presença de Deus e você vai e vai na sua própria vontade e espinhos vão crescendo ao redor da sua identidade. Ao mesmo tempo que os espinhos crescem, novas áreas vazias da sua vida elas vão sendo tomadas por ervas daninhas. Todo lugar que está vazio ou vai ser tomado por Deus ou vai ser tomado por erva daninha. Aí a gente tem ok. que escolher. Não dá para ser os dois. Não dá pra ser os dois. Se tem os dois, eu acredito que assim é muito momentaneamente, porque Deus tá entrando e tirando. Entendeu? Porque eles não podem ocupar o mesmo espaço. A Bíblia é muito clara que a luz resplandece sobre as trevas e que no mundo espiritual não tem terreno neutro. Ok, Jesus fala: ou você está comigo, ou você dispersa. Não é nem que você não tá, é que você dispersa. E eu falei tudo isso porque hoje, a primeira parte é a gente entender as mentiras que a gente acredita sobre quem nós somos. ok, Então, onde você está, eu oro para que o Espírito Santo traga à memória quais as principais palavras que vocês ouviram quando mais novos, adultos, etc., sobre quem vocês eram. Eu conheço muitas pessoas que ouviram dos pais: você é um idiota, não presta pra nada, você é burro, você é estúpido, nunca vai casar, nunca vai arrumar um marido, nunca vai arrumar uma esposa, não vai dar em nada, ok, você nasceu, você não vai ser rico, não, esquece isso. Todas essas palavras, elas foram sementes plantadas e elas vão manchando a nossa identidade. Só que para uma vida plena, e Deus quer uma vida abundante para nós aqui na Terra, não só na salvação eterna, que já é uou, mas aqui na Terra. A gente precisa saber quem a gente é. Só depois de ter uma identidade e um senso de valor firmado que o resto flui. Que o que estava travado flui, que o que você vai fazer flui, que você é mais curado. Um exemplo. Quando eu tava doente, que eu tinha anorexia, muita coisa, eu não tinha identidade firmada. Qualquer coisa que as pessoas falavam, eu acreditava. ah, Então, alguém podia me chamar de, não sei, feia. Eu ficava destruída. Chorava, não sei o quê, ficava assim, crise de ansiedade, louca. Louca, assim, não no sentido pejorativo, assim, sim, sentido não no pejorativo, mas ficava desesperada. Só que hoje, por exemplo, teve uma menina que chegou pra mim e falou: Nossa, você é muito estranha. Mas assim, ela falou pra ofender mesmo. E aí, na hora, eu já tava. Isso faz uns 2 anos, na verdade. Eu já tava firmada em Deus, tava buscando saber quem eu era nele. Não me deu nem cosquinha. Talvez uns anos atrás eu ia chorar. Mas aí eu dei risada e falei, obrigada. Eu agradeci ela. Ela achou que eu era mais longe estranha ainda, né? Mas eu tô contando essa história porque muitas das coisas que nos machucam hoje também têm a ver com uma falta de identidade. ok, E eu separei, isso aqui é um spoiler gigantesco. Eu tô escrevendo um segundo livro, né? E o segundo livro, o tema é identidade. E hoje eu tava dando uma olhada nele. Assim, que eu tenho feito até agora. Eu tô procurando aqui uma parte em específico. Aqui. Tem algumas coisas da nossa identidade que nós acreditamos que não é pra gente acreditar. Eu quero que você pense agora. Se eu te perguntar quem você é em 3 palavras, vocês conseguiriam escrever? Vou deixar aquele silêncio misterioso pro pessoal pensar. é, A primeira coisa que não é que tem que, mas que é indicado vir na sua mente é que você é filho amado de Deus. E porque você é filho amado de Deus, você pode realizar grandes coisas aqui na Terra e ter um relacionamento com o Senhor. É tudo uma sequência. Quando a gente volta lá para Salmos, que é o nosso versículo de hoje, 136, Davi literalmente está falando assim: Deus, você criou o íntimo do meu ser. E eu te louvo porque você me fez. E as tuas obras são maravilhosas. Então, Deus que criou o pôr do sol, pensa na paisagem mais linda que vocês viram na vida. Deus que criou as montanhas, os céus, as aves, ele é o mesmo Deus que te criou.
E ele criou todas as montanhas, tudo isso que eu falei, em 7 dias, mas você ele criou em 9 meses. Eu tô falando isso pra gerar o senso de amor, porque quando você estiver fundamentado no amor de Deus também parece que sai escama do olho, você se enxerga como você é. Além disso, Deus, tudo que eu não sei quem eu sou, eu tenho que olhar pra Deus pra descobrir. Da mesma forma, por exemplo, os meus bisavós eles são italianos. Então em mim eu carrego um gene italiano. Mesmo que eu não saiba, mas eu carrego alguma coisa da Itália aqui, alguma característica que eu tenho. Ok. Deve ser porque eu amo macarrão, mas é brincadeira. Mas eu carrego alguma coisa da Itália comigo. Já vou entender a metáfora. Deus, quando ele te criou, ele deixou uma assinatura, ele deixou um DNA em ti. Então, se eu não sei quem eu sou, eu vou olhar para o que ele fala sobre quem eu sou. E a Bíblia é cheia de versículos, cheia, 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 falando sobre quem você é nele. 1 Pedro 2,9 fala que você é sacerdócio real. O que é isso? Você é separado para um relacionamento com Deus. Você é povo santo. O que é povo santo? Também é um povo separado por Deus. E esse separado é protegido, amado, escolhido, guardado. Tem inúmeros, amado. A Bíblia, inclusive, fala que fala para as mulheres, mas eu vou falar para os homens também. A Bíblia fala que você é linda em Cânticos 2:9, 4:9, não me lembro, mas em Cânticos fala. Então, tudo que você acreditou na sua vida gera um peso. E esse peso gera dois caminhos. Você pode escolher hoje andar sobre um desses dois caminhos. O caminho da mentira, que você não vai dar em nada, que não vai dar certo, ou no caminho da verdade, que é o que a Bíblia diz sobre você. Tá dando pra entender, Tadashi? Alguma pergunta? Tá. É o problema é que eu fico encantado. Eu tenho que escutar essa live mais 500 vezes, mas é Glória a lindo. Deus, meu. Amém, glória a Deus. É muito esclarecedor. Vamos lá. Amém. Uma outra coisa que Davi fala aqui que, assim, quando eu entendi, mudou a minha vida. Eu vou trazer exemplo da minha vida pra falar o que Deus fez mesmo. Então, não é pra que Ok. ninguém ficar triste, nada não. Mas quando eu tinha anorexia, eu me comparava demais. Eu me comparava com todo mundo. E comparação é diferente de inspiração. Uma coisa é eu me inspirar numa pessoa que eu acho bonita, inspirar numa rotina que eu acho saudável, outra coisa é eu me comparar. Ok. E falando de física mesmo, de física. Você só faz uma equação de comparação quando você não conhece um dos termos. Trazendo para nossa vida, exatamente isso. Eu só vou me comparar se eu não conheço alguma coisa em mim. Ok. Então eu só não vou, por exemplo, eu quero me comparar com a Gisele Bündchen, fisicamente falando. Não tem como, muito diferente. Só que por eu não ter um senso de valor estabelecido primeiro em quem eu sou e não na aparência que eu tenho, essa falta me faz me comparar. E essa Ok. comparação vai cada vez mais envenenando o terreno do jardim. E começa uma dinâmica. Qualquer palavrinha que alguém lança sobre você, você pega. Palavra boa, palavra... Você vai pegando, você começa a ficar. Você faminto, começa a se alimentar de migalhas. E Deus não tem migalha pra ninguém. Deus tem uma mesa, tem um banquete. Ele tem o pão da vida pra gente. E quando Davi fala aqui, em Salmo 139:16, que todos os dias determinados pra mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir, Deus falou comigo uma vez quando eu tava lendo esse versículo. Eu tava em desespero, não lembro por quê, mas tipo, eu tava, assim, tava triste e tal, num contexto de comparação, me comparando muito com a vida de fulana, me lembro até hoje, na verdade. Eu tava me comparando com um grande evangelista chamado Billy Graham. Eu falei assim, Deus, o Senhor me chamou, eu entendo que é pra eu pregar, a Bíblia fala que é pra eu pregar, mas como é que eu vou poder, assim, pregar no alcance de Billy Graham, que pregou pra milhões de pessoas? E aí Deus falou assim, eu te chamei pra ser como Billy Graham? Eu falei, não. Começou assim. Eu falei, não. Ele falou, então por que você está se comparando? E aí foi que ele começou a ministrar no meu coração. Que ele, lá no final, quando a gente chegar no céu, Deus não vai abrir o livro da vida de Billy Graham e o livro da vida da Sofia e vai comparar os dois. Não. Deus vai abrir o livro que Davi fala aqui. Todos os dias meus foram determinados no teu livro antes de eu existir. Deus vai abrir esse livro que ele escreveu para nós e o livro que a gente viveu. E isso que ele vai comparar um com o outro. Ok. Claro que tem diferença, porque no meu caso, eu vivi até os 15 anos, eu não conhecia Deus. Então, com certeza, eu vivi coisas diferentes do que Deus planejou pra mim.
o que que eu faço? Peço para Deus cobrir as diferenças com o sangue de Jesus. Isso eu tô falando no sentido mais vida, trazendo para identidade. Tem um vazio, tem um abismo entre o que Deus fala, entre o que você acredita e vive. Pede para Deus cobrir esse vazio com o sangue de Jesus, porque vai ser a ponte para ligar a sua vida, o que você crê, ao que Deus diz sobre você. E eu te garanto que, assim, uma pessoa pode chegar na rua aqui pra mim e falar: você é feia, você é burra, que não sei o quê. Vou falar: tá bom. Vou chegar e falar: Deus, você viu que a afronta discordou de você, Deus. Discordou do Senhor. Brincadeira, mas a Bíblia, a gente tem que firmar. E como é que firma? Quando eu falo muitas pessoas, eu tô sempre incluída nessa frase. Eu mesma achava: não, se eu declarar uma vez, ok. Não. Eu declarei uma vez que Deus me ama, que eu sou amada, que eu sou escolhida, que eu nasci pra dar certo. Uma vez Deus falou: você nasceu pra dar certo. Então alguém aqui precisa ouvir isso. Não sei se você acredita que você nasceu pra dar errado, mas Deus manda te dizer: você nasceu pra dar certo e você vai dar certo. Não na sua própria força, mas porque Deus tá contigo. Isso foi muito lindo. Mas voltando. Quando eu começo a ler a palavra e a encher a minha mente da palavra, o Espírito Santo ele vai ter mais espaço para ir arrancando as raízes que a gente estava falando, para ir cicatrizando as feridas, para ir quebrando o orgulho, para tirar os espinhos, para arar a terra, para fazer tudo novo. E conforme o Senhor vai fazendo isso, mais a gente vai cultivando as sementes da identidade. Tem um momento em que você está cultivando semente do que Deus fala, cultivando. E aí começa a florescer. Tem um momento nesse florescer das sementes plantadas que cruza com as sementes más que estão em você. Então é como se fosse um duelo na mente. Você sabe que você é amado, mas você não se sente amado. Você sabe que você é sábio, é generoso, é inteligente, mas você não se sente assim. E é nesse conflito que muitas pessoas se perdem, desistem. Falam: nossa, mas todas as minhas orações foram em vão, tudo que eu declarei foi em vão, tudo que eu. Ai, cansei, não sirvo para ser crente, não sirvo pra... crente que eu falo que crê em Jesus. Sim. Não sirvo para ser cristão, não sirvo para seguir a Bíblia, nada. E esquece. Só que é nesses pontos de pressão que o Senhor, ele alarga a nossa capacidade. Ele aumenta o jardim para que mais e mais sementes de identidade floresçam. Se eu estiver falando muito metaforicamente, me fala que eu tento trazer para Não, vida. tá lindo. Tá lindo. Amém. O Senhor, ele nos dá força para fazer exatamente o que ele quer que nós façamos. E isso inclui restauração de identidade. Tá. Quantas mulheres. Eu falo mulher porque eu sou mulher, mas homens também. Quantas mulheres lindas eu já vi. Lindas no coração, lindas assim, na face, no corpo, em tudo. Eu vejo se sabotando, entrando em relacionamentos tóxicos. Porque elas não sabem quem são e elas aceitam qualquer migalha. Ok. E aí, qualquer migalha de amor, elas acham que para suprir aquele vazio, elas vão atrás. Talvez você que esteja me ouvindo hoje esteja nessa situação. Te garanto que Deus tem amor, um amor tão grande, tão infalível, tão imenso, que não é só que ele te dá as migalhas que você precisa, ele te dá muito mais. E quando a gente também fala de identidade, em Cânticos 2:1, Deus fala assim: a minha amada, e tá falando da igreja no geral. Então, todo mundo, homem e mulher, é como o lírio entre os espinhos. É uma declaração de Deus. Somos como lírios entre os espinhos. O que que é o ser lírio? Lírio na Bíblia, ele significa pureza. E o que é a pureza? A pureza é literalmente algo puro. Então, no sentido de, Sofia aqui, tô aqui, tô vivendo minha vida. Eu tenho uma escolha. Ou eu acredito em quem Deus fala que eu sou, ou eu acredito no que o inimigo e as pessoas falam que eu sou. Eu tenho Ok. que. A pureza, ela tem a ver com a inteireza, o que é inteiro. Eu não posso acreditar 25% no que Deus fala de mim e 75% no que o inimigo fala. Isso não é puro. E claro que não tô falando do dia pra noite, é assim, né? É tudo um processo. Então, quando o Senhor fala que nós somos lírios entre os espinhos, ele tá falando assim: você tem que ser puro no que você acredita. Você tem que ser inteiro naquilo que você acredita. Então, eu não sei vocês, mas eu não quero ser inteira no acreditar no que é ruim sobre quem eu sou. Eu quero acreditar inteiramente naquilo que Deus fala sobre quem eu sou. Porque Deus não mente. A Bíblia fala que ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ok.
tudo que ele fala é imutável, mesmo que a gente não acredite, porque a nossa fé não é do que a gente sente. Tô sentindo que eu sou legal hoje, tô sentindo que eu sou generosa hoje. Não, Deus falou que você é e ponto. E as suas ações naturalmente vão decorrer disso. Alguma dúvida? Não, tô só tentando processar tudo isso, essa informação. É muita coisa, mas tá ótimo, tá ótimo. Amém. E continuando. Davi fala uma coisa aqui muito poderosa também, é no versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Esse é um versículo que traz muito consolo para o meu coração, porque muitos, inclusive eu, a gente quer esconder as nossas piores partes de Deus. A gente quer esconder os nossos espinhos de Deus, as nossas fraquezas, nossas limitações. Mas hoje eu tô aqui para dizer, a gente não precisa esconder os espinhos da nossa vida, porque Jesus morreu com eles na sua cabeça por cada um de nós. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. E eu creio que a Bíblia ela não foi por acaso isso. Eu creio que Deus ele fala nos detalhes dos detalhes. Quando Jesus morreu com os espinhos na cabeça, eu creio também que a Bíblia quer dizer que ele já levou consigo tudo que você acredita na sua mente sobre quem você é, que não é dele, que é espinho, que não é puro, que não é a semente pura da palavra de Deus. Davi fala: Os teus olhos me viram, os meus ossos não estavam escondidos de ti. Nada é escondido de Deus. Deus, ele sabia inteiramente dos nossos corações. Ele sabia de todos os piores erros que você cometeu, até os que você nem sabe que vai cometer. E ele escolheu se entregar inteiramente por ti na cruz. Para quê? Para, claro, a gente trazer a luz de Cristo na terra, claro, para a gente ajudar no reino de Deus, mas também para que você pudesse ser curado. A primeira coisa, não a primeira, mas uma das primeiras coisas que aconteceu quando Adão e Eva escolheram sair do jardim do Éden, escolheram não seguir a Deus, foi a deturpação de identidade. Adão e Eva, que antes eram imagem e semelhança de Deus, tinham comunhão com Deus, cuidavam do jardim e tudo, a primeira reação deles foi se esconder de Deus. Adão se escondeu atrás de um Sim, arbusto. E Deus, ele não veio para acusar Adão, ele desce no jardim e ele fala: Adão, onde você tá? Claro que Deus sabia onde ele estava. Mas assim como o Davi fala aqui, a gente não está escondido. E tudo que a gente acha que é para estar escondido, Deus já sabe. E Deus só não está operando no que está escondido porque a intimidade tem a ver com escolha. Se Deus forçasse, se Deus entrasse na tua vida, pegasse X, Y e fizesse o que ele quisesse, isso não seria amor de verdade. Isso não sim, seria um relacionamento saudável. Isso seria, na linguajar de hoje, seria um relacionamento tóxico. Mas Deus sim. não. Ele é totalmente o oposto de tudo que é tóxico, totalmente o oposto de tudo que é mal. Então, tudo que a gente acredita sobre nós, que a gente quer guardar pra gente, a gente tem que entregar pra Deus. Não adianta a gente se esconder. E hoje ele pergunta pra você que tá vendo essa live, onde você está e por que é que você se esconde? Ele já tem a resposta. Eu vi certa vez um vídeo de eu não lembro de que eu vi esse vídeo, mas era um vídeo curto, evangelístico, digamos assim. Era um homem falando: uma bola de basquete na minha mão não vale nada, mas na mão do LeBron James vale tantos milhões. Um tênis no meu pé não vale nada, mas no pé do Bolt vale tantos milhões. Um pincel na minha mão não vale nada, mas na mão de Michelangelo vale tantos milhões. Da mesma forma, a minha vida na minha mão não vale muita coisa, mas se eu entrego para Deus, ela vale muito, porque a Bíblia fala: são preciosos os teus pensamentos. Se os pensamentos de Deus sobre nós são preciosos, eu não consigo nem imaginar essa preciosidade. Porque a preciosidade de Deus é muito maior do que o nosso senso do que é precioso. Legal. Porque para nós, o que é de mais precioso na terra, físico, ouro, prata, tudo, isso aí é o chão do céu. Então, o precioso de Deus para nós é algo absurdo e ele te vê de forma preciosa. A sua identidade, o seu coração, tudo isso é precioso para ele. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, acho que a gente pode até depois, hoje, abrir um pouquinho, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente abrir os comentários, mas é o que eu tô te falando, assim, de coração, Sofia. Eu tenho escutado essas lives mais vezes, sabe? Amém. Porque eu acho que é muita informação, é muito esclarecedor, né? Para mim, né? Muito esclarecedor. E assim,
literalmente um aprendizado, porque quando que eu ia ter acesso a tanta informação, sabe? Tanto esclarecimento, né? Então, eu tenho escutado as lives duas, três vezes para poder assimilar, tentar assimilar, sabe? Tentar compreender. Então tem sido muito bom, muito bom. Aleluia. Uma vez, viveu aqui na cabeça. Eu tava nesse mesmo retiro em que o senhor. Acho que foi nesse retiro que o senhor falou. Eu te chamei pra ser que nem Billy Graham. Foi alguma coisa assim. Eu acho que foi nesse mesmo lugar. Eu tava em uma. Me sentindo. Me sentindo um lixo, literalmente. Não lembro por quê. Tava vindo, assim, muitos pensamentos de não menos-valia. Eu não via valor em mim. Eu lembro que teve uma época que eu ficava assim, não, mas eu nunca vou construir família. Gente, era assim, um festival do inferno aqui na minha cabeça. Ficava assim, não, como é que eu vou ter família? Não sei o quê. Ai, ninguém vai me querer. Ai, tá repreendido, porque é pura mentira. E eu pensava isso muito tempo atrás, antes de Deus restaurar a minha identidade nele. E teve uma vez, nesse retiro que chama Greenhouse, que do nada começou a vir uma enxurrada de pensamentos nesse sentido. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu entrei e falei, o que que é isso? E Deus falou assim pra mim: você tem negligenciado a cura da sua identidade. E não foi exatamente assim, mas na verdade isso não foi no retiro, isso foi ao longo de uma construção, mas eu vou resumir aqui. E também teve esse episódio no retiro. Eu falei, Deus, como é que eu tô negligenciando essa cura? Se eu tô, acho que era um ano e pouco contigo, tentando buscar isso, buscando isso. E aí Deus deixou muito claro pra mim ao longo desse tempo que muitas vezes a gente fala que é suficiente porque a gente não quer ser curado, assim, a gente não quer se permitir receber o cuidado de Deus. Ok, Que a gente é sabotagem mesmo. Algo em nós e isso também entra o perdão. Eu sei que Deus me perdoou, mas se eu não me vejo como perdoada por Deus, eu me sinto culpada. E na minha cabeça, como é que o culpado pode receber cuidado? Como é que uma pessoa culpada, na sua visão, pode receber amor? Não, não merece, não pode, não sei o quê. ok. Então, começou a vir essa enxurrada e Deus falou muito claro pra mim que tem feridas na nossa vida que a gente acha que já estão curadas porque a gente não sente mais nada. Mas elas não estão, elas já necrosaram, já infeccionaram. E quando isso acontece, a área que está infeccionada, ela perde a sensibilidade. E a Uhum. gente acha que tá tudo bem, mas não, tem uma necrose se espalhando por todo o corpo, por todo o jardim, tem uma raiz venenosa. Então, hoje também, que possa ficar de lição, a gente não pode negligenciar a cura de Deus. Nosso caráter, o nosso ministério nunca vai ser maior que o nosso caráter. Quando eu falo ministério, eu falo no sentido literal, igrejas e tal, mas também a minha mãe é médica. Aquilo é um ministério. Porque ela Sim, faz aquilo porque ela ama e porque Deus a chamou para ser médica. O empresário, a, a escritora, tudo, o ator, a atriz, todo mundo que faz o que Deus chamou para fazer, isso é um ministério. E o seu ministério nunca vai ser maior que a sua identidade. Porque hum, Deus te ama tanto, tanto, que Ele não quer perder você para um ministério. Então, às vezes, o próprio Deus, ele para o que está acontecendo, porque ele fala: se essa é minha filha, se esse meu filho continuar assim, ele só vai se perder, porque ele não sabe quem é. Tá ok. fazendo para ganhar aprovação, tá fazendo para se sentir que tem valor, mas não sabe que o valor dele já foi estabelecido na cruz 2000 anos atrás. A Bíblia fala que Jesus nos comprou por um alto preço. Então, todo mundo que está ouvindo isso aqui é valioso. Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu por mim. Jesus morreu pelo Tadashi. Jesus morreu pela pior pessoa que você pode pensar. Ele morreu. E esse é o amor de Jesus por nós. É um amor que restaura. É um amor cujo sangue lava as escamas dos olhos. Lava a terra do jardim, para que você se veja como ele te vê. E uma Sim, dica prática. Eu não tenho feito isso, tô aqui confessando. Eu não tenho feito isso com tanta disciplina. Mas é declarar a Bíblia. Declarar a palavra. Eu tenho uma amiga que faz isso com mais rigor. O nome dela é Paulina. Ela é mexicana, uma querida. Ela me manda isso, inclusive. Faz isso, faz isso. Ela pega, inclusive, esse salmo que a gente leu e ela lê na frente do espelho. Ela não lê numa autoafirmação de eu sou alguma coisa, mas ela só lê a palavra pura. Ela só lê a Bíblia. Porque essa declaração da Bíblia, ela vai enraizando na nossa mente e pedindo para o Senhor lavar. E quando vem pensamentos contrários ao que Deus manda, o Espírito Santo, a Bíblia fala isso, ele traz a memória. Então, se você se esforçou um pouco para guardar na sua memória, é mais fácil assim, que o Espírito Santo pode fazer tudo, para ele trazer a memória. Quantas vezes também vinha uma seta de, por exemplo, ai, não vai dar certo.
Aí na hora vinha um versículo, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Na mesma hora. É aquele fogo cruzado que a gente Ok, fala. ok. Então, encher a mente da palavra de Deus, para que nada nem ninguém nesse mundo enche a cabeça de vocês das mentiras que vocês já ouviram. E Essa, uma. pra- Oh, essa prática é interessante, né, Sofia? Não, nunca tinha escutado. Ou seja, é, ler em voz alta, declarar a palavra, o que está escrito na Bíblia, é, exatamente para poder ir alimentando a nossa mente. É isso? exato. Adubando o jardim. Adubando o jardim. É muito Interessante. forte. A Bíblia fala também, em Provérbios 18:21, que a palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte. E o ser humano, colherá do seu fruto. Muitas vezes eu fazia piadinha comigo mesma. Por exemplo, alguém falava alguma coisa e eu me menosprezava numa piadinha. Até isso daí planta fruto. Assim, ah, não, eu não sei nada, não. Assim, eu reconheço perante Deus que eu não sei nada, isso é uma coisa. Mas agora, se menosprezar, fazer piadas pra se colocar pra baixo, isso também planta coisas na sua vida. Ok. Todas as palavras que foram lançadas sobre você por professores, por diretores de escola, pelos pais, tios, amigos, isso foram sementes plantadas no mundo espiritual. E elas podem ter florescido ou não. O que fazer agora? A gente pode orar. Eu vou orar agora, inclusive, enquanto eu falo. Eu vou explicar a oração já orando, Deus, em nome de Jesus. Que a gente ora cancelando todas as sementes malditas lançadas sobre as nossas vidas. E eu cancelo agora, em nome de Jesus, toda semente Amém. relacionada à identidade que não veio de Deus, que foi plantada sobre cada um de vocês que está vendo a live aqui e na live gravada. Em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo apague essas sementes, arranque pela raiz, lave a terra e Amém. no lugar plante as sementes da identidade de Jesus em cada um de vocês. Amém. Bem, e na prática, eu vou ler aqui um outro versículo. Eu tô chegando nele. Quando eu quero achar rápido, eu não achei, obrigada a Deus. É um versículo que fala na prática a identidade que Deus já colocou em você. E essa identidade você pode estar vivendo de acordo com ela ou não. Aí é um processo de quebrar o orgulho, porque o orgulho também impede isso de ser manifestado. Ok. Eu vou ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Na prática, Deus já derramou sobre você. Você que está ouvindo aqui, eu estou declarando também sobre a sua vida. Você é uma pessoa amorosa, alegre, cheia da paz. A paz que seja entendimento na sua mente, uma pessoa que transmite paz para os outros. Pode não estar vivendo de acordo com isso, mas isso já está em você. Paciente, amável, bondosa, fiel, fiel ao que promete, fiel a Deus, fiel aos seus valores que Deus estabeleceu, fiel ao cônjuge, fiel aos amigos, fiel à empresa, manso, uma pessoa mansa, não uma pessoa passiva, mas é uma pessoa que Jesus é o maior exemplo de mansidão da vida. Ele sabia o poder que ele tinha, mas ele escolhia não usar quando não convinha. Ele Hum. escolhia. Jesus podia ter matado todo mundo ali na cruz, mas ele foi manso, ele guardou. E domínio próprio. Você é uma pessoa de autocontrole. Você não é uma pessoa que. Aí continua. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. O que é crucificar a carne? Quando Jesus morreu por nós, que eu falei que ele levou os espinhos na cabeça com ele, ele também, a Bíblia fala que quando ele morre, a gente se assemelha a ele na morte. Quando eu fui para Jesus, eu entreguei a identidade que eu achava que era minha a ele, crendo que ele mataria essa identidade. Então ele crucificou a carne, ele levou essa identidade falsa com ele. Isso para esse contexto, esse versículo pode ser dado em outras aplicações. Com as suas paixões e os seus desejos. Muitos de nós acabam se viciando em, em narrativas na nossa vida. Acaba viciando mesmo, sem querer, assim, no inconsciente. Se eu acredito que eu sou uma pessoa burra, por exemplo, eu acabo sem querer criando situações para provar que eu sou burra para mim mesma, é um tipo de Ok. sabotagem.
E o Senhor Jesus já levou toda essa raiz de vício, toda essa raiz de repetição na cruz junto com ele. E o versículo 25 fala: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Todo mundo aqui que já declarou Jesus como Senhor e Salvador, vive, tem o Espírito aí. O Espírito Santo de Deus está aí. Agora é a abertura que a gente dá para ele, para que a gente ande por ele. E quando a gente anda por ele, não tem outra opção, a não ser não ter identidade restaurada, a não ser não ter o fruto do Espírito Santo, a não ser não ter cura, a não ser não ter um jardim florido e lindo, que manifesta a identidade de Deus por onde você passa. Amém? Amém. Ô, Sofia, Gálatas. 5:22. Eu li até o 25. Tá. Amém, amém. Tati, se você concordar, acho que a gente podia orar e abrir os comentários para ver se tem alguma Vamos, pergunta. vamos. Vou orar. Deus Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Nós amamos o Senhor, nós declaramos que nós te amamos. Senhor, eu peço agora que toda falha na minha comunicação venha a ser preenchida pela sabedoria do Espírito Santo. Pai, não deixa nenhuma palavra ir de forma enganosa, ir de forma errada, ir de forma mal interpretada para ninguém, mas que a sua identidade seja gerada em cada pessoa. Senhor, eu não conheço as pessoas que estão me ouvindo aqui, mas o Senhor já os conhece desde o ventre, a sua palavra fala isso. O Senhor já conhece o que está escondido no coração deles, e o Senhor já tem pensamentos preciosos sobre cada um. Senhor, nessa noite eu clamo, pedindo que o Senhor lave com o sangue de Jesus cada vida em relação à identidade. Senhor, quebra Amém. Quebra todo vaso de identidade falsa que foi gerada neles. Quebra, Senhor, toda mentira, arranca pela raiz e planta a sua, Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que cada pessoa, cada vida que passou por essa live está marcada pelo Espírito Santo de Deus para ser curado totalmente na identidade, inteiramente, na forma como se vê, na autoestima, na mente, nas Amém. emoções. Senhor, nós declaramos o fruto do Espírito sobre cada um. Em nome de Jesus. E eu peço, Pai, o Senhor Amém. começou uma obra aqui em cada um de nós hoje. Termine essa obra, porque a sua palavra diz que o Senhor é fiel para terminar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu abrir aqui, Sofia. Vamos ver, se alguém tiver alguma pergunta, a Sofia vai responder aí umas duas ou três. Só mandar. Amém. Amém. Tô Ô, vendo os Sofia, améns. é, ô, Sofia, Eu. não, ó, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta legal, manda aí. Olha lá. A minha mãe orando. Ela Por passou quê? aqui. Hã? A minha mãe comentou orando. É. Por que sofremos tanto? Posso dar essa resposta? Pode? Quem que plantou na tua cabeça essa narrativa com muito amor nas minhas palavras? Eu amo a sua vida, mas ó, pensa comigo. Essa pergunta do porquê sofremos tanto, ela reflete, pra mim, um coração ferido. Eu não conheço você, não tô fazendo suposições sobre você, mas isso reflete pra mim um coração ferido. Deus já te deu a cura, irmão, irmã, e Deus quer te curar. Ele já deu e ele quer realizar o processo da cura, mas até que ponto você tem aberto seu coração pra ele? Abre o coração pra ele, tudo começa também na forma como você vê o mundo. Todo sofrimento, ele vem para um propósito. Todo sofrimento vem para um propósito. Sim. Quando nós questionamos Deus de um lugar de por que eu estou sofrendo tanto, de um lugar de orgulho, não, eu não sei o intuito que você fez essa pergunta, eu não quero falar em julgamento algum aqui. Mas quando você faz isso de um lugar de orgulho, por que você está questionando Deus se o plano dele é perfeito? Eu sei que é difícil, eu sei que tem momentos complicados, mas Deus, ele não nos permite passar por nenhum deserto, por nenhuma tribulação sozinhos. Quando a gente se sente sozinho, a gente tem que correr para a palavra. Não deixe essa mentira se infiltrar na sua mente de que você nasceu para sofrer, de que não tem saída, de que tudo é igual, que todo mundo, esse sofrimento, essa narrativa de vítima. Eu agora, em nome de Jesus, oro para que o Senhor arranque essa narrativa da sua vida. Amém. Para que você saiba que você nasceu para ser vitorioso em Cristo Jesus. Passa a meditar na palavra. Não reclame.
A reclamação faz a gente ficar no sofrimento. Quando for reclamar, engole, toma água, fica hidratado. Aí fica hidratado que é bom. Vai reclamar, opa, deu uma sede aqui. Então, toma água, ora, fala com Deus. Eu declaro, em nome de Jesus, que o seu ciclo de sofrimento vai acabar hoje, mesmo sem te conhecer. Mas isso também depende do seu posicionamento. Do seu posicionamento e procura libertação. A pastora Tânia Teresa fala sobre isso no YouTube e isso também muda vidas. Não fica bravo comigo, bravo, não sei, amo a sua vida e eu falei isso em muito amor. Se não fez sentido pra você, pra alguém aqui fez. Amém. Amém. Ô, Sofia, eu não sei se faz sentido também, que eu até cheguei a falar isso hoje de manhã na meditação. Teve na primeira live que nós fizemos, você já se colocou na posição de filho, filha de Deus, né? E hoje de manhã eu fiz uma colocação, porque se eu tiver errado, você me corrige. Que você disse assim: a gente nasce como criatura de Deus. E aí, no decorrer da nossa vida, a gente vai tendo se tiver a humildade, de se colocar na posição de filho de Deus, né? Uhum. E a partir desse momento que a gente aceita Jesus e se coloca como filho de Deus, esse movimento, por exemplo, tudo que a gente está falando para restaurar raízes, fortalecer raízes, é, eu acho que fica mais fácil, né? Totalmente. Não existe cura pra quem não é filho. Não Ah, existe nada de ok. restauração pra quem não é filho. E eu vou até fazer esse convite aqui. É o que o Tadashi falou. A Bíblia é muito clara ao dizer que todos somos criaturas de Deus. Só que Deus, ele não quer se relacionar com. Não é que ele não quer se relacionar com criatura, mas ele quer se relacionar com filhos. E quem são os filhos? Você não precisa fazer algo, você não precisa comprar o lugar de filho, porque Jesus já comprou para você. É você declarar em voz alta que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É declarar agora onde você estiver, repete comigo, eu falo o seu nome. Aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e abro as portas da minha vida a Ele. Deus, eu quero ser filho. Eu quero ser filha. Me ensina a ser filho. Me mostra quem o Senhor é, Pai, em nome de Jesus. Eu Amém. oro para que o Espírito Santo ministre essa oração em cada coração aqui, porque isso muda tudo. Porque é essa oração que abre a porta para o Espírito Santo, e sem ele a Bíblia fala que nada podeis fazer. Eu não consigo me restaurar sozinha se eu não tenho o Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo se eu não sou filha. Então, tudo uma ordem. Falou perfeitamente, Tadashi. Lindo. Eu falei isso hoje de manhã porque, assim, na verdade eu fui lembrar, porque o que eu tô te falando, eu tô escutando as lives várias vezes, né? E aí isso ficou tão impactado em mim, sabe? Que eu falei, gente, e aí o que eu falei, e a primeira experiência que eu tive de me colocar, ter a humildade de me colocar como filho de Deus foi no curso que eu te conheci, né? Amém. Que a Sofia ela trabalha como facilitadora num curso que é o Seminário Internacional de Libertação e Cura, que é da pastora Tereza. E alguém perguntou aqui, né, qual que é a religião da Sofia? Ela é cristã, né? Perfeito. E eu também me entreguei nesse processo. E o que eu sinto assim que minha vida tem mudado, né? Eu acho que ainda tem muito para aprender. É o que eu falei na primeira live. Eu perguntei para a Sofia, Sofia, eu não sei nem orar, né? E aí ela até falou dessa questão da oração na primeira live que tá gravada aí no feed. Mas assim, por que que eu estou relatando tudo isso? Porque eu sinto assim que se eu falar bobagem, Sofia, você me corrige, tá? Claro. Mas é porque quando da parábola dos talentos, né? E cada um recebeu os talentos de acordo com a sua capacidade. Então eu sinto assim que tem gente que tem mais facilidade, outros menos, mas de qualquer forma cada um recebeu um talento, né? Agora a questão é o que que a gente vem fazendo desse talento, né? Então eu sinto assim que dentro do pouco talento que eu recebi, eu tenho tentado multiplicar esse talento, sabe? Dentro da palavra, dentro da Bíblia e tentando compreender. Então assim, conviver com a Sofia tem sido exatamente assim uma luz
para poder literalmente esclarecer muita coisa que realmente eu não entendo, né? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Você quer falar alguma coisa a mais, Sofia? Eu, se o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor me fala, Deus. Então vamos Eu lá. tô... Se alguém tiver alguma pergunta, porque passou muitas perguntas, mas não dá para responder tudo, mas vamos lá. Alguém É, falou algo, o Fábio, que a vida são ciclos de sofrimento e quem nasceu na faixa de Gaza não é filho. Pelo amor de Deus, não! O que é isso? Não, não, eu não tô falando de nenhum tipo de posicionamento de guerra aqui. O mal acontece no mundo porque o ser humano tem a maldade dentro dele. É o que a gente sim, estudou na primeira live. Eu oro para que o Espírito Santo traga esse entendimento. Deus, você não é menos filho porque você sofre. Você não é menos filho porque você nasceu num contexto de violência. sim, Pelo contrário, a pessoa que mais sofreu na terra foi Jesus. Se vocês estudarem a anatomia da crucificação, é algo absurdo. Algo sim, absurdo. E Jesus sim, fez isso justamente para resgatar aqueles que hoje nasceram, por exemplo, em lugares de violência, em lugares complicados. Não deixa isso se infiltrar no coração de nenhum de vocês. Não deixa o contexto ditar o que é eterno. O que é eterno é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que aceitam Jesus são filhos. Aqueles que querem Jesus são filhos. Que ninguém aqui flexibiliza a palavra por conta de um contexto. sim. Porque a salvação é eterna e ela que vai reinar aqui no futuro. Amém. Sofrimento não é castigo, né, Sofia? Não é, pelo amor de Deus. Ah, O, Eu, com 11 anos, tive um. É claro que se compara, né? Muitas coisas, mas com 11 anos eu comecei a passar por ciclos de sofrimento que eu não entendi, mas que hoje eu sou muito grata, porque eu entendo que tem pessoas que são auxiliadas através do que eu aprendi nessa época. E é isso, sobreviver uma vida que você usa o sofrimento para ajudar os outros, não só para ajudar você mesmo e para buscar justificativas para o seu intelecto, porque Deus não se explica. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Para você ter essa paz, você tem que abrir mão de entender muitas coisas no seu amém. intelecto. Amém. Amém. Bom, deixa eu fazer um spoiler aqui para amanhã, que tem gente perguntando assim se vai ser a semana inteira. Na verdade, eu e a Sofia estamos dando continuidade ao que deveria ser, porque nós não fizemos na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Então, a gente está dando continuidade agora, que é de hoje até dia 23 e vai encerrar no dia 23. Todas as lives vão ficar salvas na minha página, na página da Sofia. E eu agora vou colocar no YouTube também, porque tem muita gente que é do YouTube que não tem conta no Instagram. Então, eu vou colocar as lives também Amém. lá no YouTube, porque eu acho que vai ajudar mais gente, né? E amanhã, Deus passou para Sofia espinhos e libertação. Amanhã vai ser Espinhos, incrível. é? Amanhã vai ser incrível. Espinhos e libertação. Arrancando e plantando, tá? Hoje foi arrancando e adubando, amanhã arrancando e plantando. Espinhos e libertação. Então a gente Fantástico. faz a meditação às 6 e às 20 horas a Sofia entra para poder explicar mais profundamente todo esse processo. Bem, eu sei que a Bem, gente já passou um minuto do tempo. Posso responder uma última pergunta que está aqui pode, na minha tela? É da pode. Débora. Ela falou: aprendi que ver a própria identidade acreditando que uma pessoa boa era presunção. Como curar isso sem culpa? Débora, primeiro passo, você já tem que perceber isso. A cura agora é um processo. Exatamente o que você falou nesse comentário, fala pra Deus. Ele tá, mas assim, como buscando ele, fala: Deus, eu aprendi isso, como é que eu faço? Me ajuda. E você vai ver que ele vai começar a curar. Orem para que ele cure vocês enquanto vocês dormem. Eu oro isso, Senhor, cura minha vida enquanto eu durmo. E tem hora que eu nem sei o que ele tá fazendo, mas eu sei o que ele tá fazendo. Débora, é um processo. Continua nas lives, continua, lê a Bíblia, porque isso vai te ajudar também a trazer paz para o coração. Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, não há culpa mais. Isso é uma verdade bíblica, mas eu sei que é um processo a gente acreditar nela. Mas segue firme que Deus está contigo, Ele vai pegar na tua mão, em nome de Jesus, por esse processo, e na mão de todos Amém. aqui. Amém. 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 Quer fazer uma oração, Sofia, para encerrar? Sempre. Então vamos lá. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Só tenho para te agradecer.
Deus, eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor cele cada palavra que foi semeada aqui, que vem de Ti. Senhor, dê a cada pessoa aqui discernimento, cada pessoa aqui sabedoria, estratégia, essa sabedoria, Pai, em específico, para, no caso da Débora, por exemplo, de todos que estão na situação da Débora, de como entrar numa restauração de identidade, entrando realmente em guerra com o que aprenderam a vida inteira, mas que não era do Senhor para essas pessoas. Deus, eu oro pela sua graça restauradora de identidade. Que cada espinho seja arrancado, como foi levado, Pai, pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Que seja arrancado das nossas mentes todos os espinhos sobre quem acreditamos que somos e que a sua verdade venha a ser o centro e a habitar em nós todos os dias da nossa vida. Eu oro repreendendo toda ação maligna em nome de Jesus contra cada um aqui, contra a minha vida, todo Amém. tipo de mal entendido, todo tipo de amargura, todo tipo de mentira, seta, tudo que vem para trazer mentira, engano, iniquidade, orgulho, eu repreendo agora e eu ordeno que saia em nome de Jesus da vida de todos Amém. aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Lindo, Sofia. Então Amém. amanhã o pessoal está perguntando às 6 na meditação e depois às 20 horas com a Sofia. Foi muito bom. Beijo, Tadashi. Beijo, gente. Vocês são Beijo. amados por mim e por Deus. Amém. Beijo. Até amanhã.